Uma realidade enfrentada pelos professores todos os dias. Lições que não estão no quadro nem nos livros escolares. Não faz nada pelo professor, não faz nada pela escola, não faz nada pelo bem que ele recebe. A gente fica sensível, a gente fica... Aonde vai chegar isso? Que tipo de cidadãos são esses que nós estamos entregando à sociedade? Tem que se tomar uma providência. Tem teóricos que dizem coisas maravilhosas, mas o que de fato está faltando é a prática. Esta professora de português sabe de cor os perigos da profissão. Depois de expulsar um estudante de 13 anos da sala de aula, que nem era da turma, passou a ser ameaçada de morte. No outro dia, ele encontrou uma aluna minha e falou com ela na praça da cidade que ele um dia ia pegar, me esperar e atirar no meu carro, porque ele tinha um 38. Poucos dias depois, o carro dela e da coordenadora foram apedrejados. E pior, o garoto não foi transferido por falta de vagas em outras escolas. Ficou afastado por causa desses problemas assim? Já fiquei afastado do ano passado, mas era com os adolescentes. Com os adolescentes eu não volto para a sala de aula de jeito nenhum. Não volto de jeito nenhum. Eles são péssimos. O DF tem atualmente cerca de 30 mil professores contratados, mas nem todos estão trabalhando. Faça as contas comigo. 72 cuidam de parentes doentes, 262 servidoras estão de licença maternidade e a maioria, 1.839, se afastou por problemas de saúde. Resultado, 2.173 profissionais estão fora das escolas. As causas apontadas pelos professores nascem aqui, na sala de aula. Problemas na voz, estresse, dor nas costas, esgotamento físico e mental. Em um ambiente assim, o aprendizado fica em segundo plano. Tive um problema relacionado ao estresse, né? Fiquei afastado aproximadamente um mês da sala de aula. Existem colegas que ficam anos fora da sala de aula. As vítimas dessa violência se veem cercadas por 3 sentimentos: o da impotência diante de alunos tão agressivos, o da frustração de perder aos poucos o amor pelo ensino e o medo de voltar à sala de aula. E a maioria desses profissionais não tem outra saída a não ser conviver com o problema e acumula as histórias tristes na escuridão da memória. Eu acho que um professor hoje ele tinha que receber, inclusive, periculosidade pelo volume de ameaças e a quantidade de riscos ao qual ele está exposto cotidianamente. Ameaça você recebeu várias já? Como foi durante essa carreira? Durante a carreira, umas 6 vezes, 7 vezes. O último conflito terminou em uma emboscada armada por um ex-aluno enfurecido que simplesmente não queria prestar atenção na aula. Um aluno levantou no meio da sala e disse que eu não estava respeitando os direitos dele. Aí eu perguntei, quais são os direitos que eu não respeitei? O meu direito de assistir futebol. A partir daquele momento, eu fui ameaçado de morte, recebi vários recados de morte durante os próximos 3 dias de aula, e no 4º dia eu fui alvejado na porta da escola, contra o meu carro, contra o vidro. Graças a Deus não me atingiram. Em junho de 2008, um professor desta escola, no Lago Oeste, foi assassinado dentro de casa. Os bandidos calaram aquele que combatia o tráfico de drogas na região. A voz de Carlos Mota por uma educação melhor passou a ser defendida por Rita, que mesmo depois de perder o marido, ainda luta no Congresso por uma lei que defenda as vítimas de agressão escolar. Hoje você mata um professor e ele é julgado por crime comum. Então a gente viu essa necessidade de sugerir para o Senado Federal, por meio desse projeto de lei, de que fosse colocado e que fosse julgado como crime hediondo aquele que assassinar professor. Não é porque nós somos professores que nós vamos ser um palhaço na sala, exposto àquilo que o aluno quer, só porque a legislação diz que não pode fazer nada. Então que se mude a legislação. Quando uma pessoa chega para você e diz que quer ser professor, o que você fala? Eu falo muito bem da profissão, mas no final digo, escolhe outra, porque essa é muito difícil.
Quando eu tiver filhos, a tendência é você querer que seu filho siga a sua profissão. A minha, nem pensar mesmo. Não quero que minha filha seja professora. Não quero mesmo, porque é muita agressividade. É uma sociedade que está ficando muito injusta. Na próxima reportagem, vamos mostrar as possíveis causas dessa brutalidade. O que pensam os agressores? Será que eles têm noção dos efeitos desse comportamento? A família tem culpa? Tudo isso amanhã. Você não pode perder.